Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas ao Relações Internacionais em Minutos, o seu guia descomplicado para o cenário global. E como sempre, estou aqui com o nosso especialista para a gente destrinchar as notícias mais quentes. Olá a todos. Pronto para mais uma análise? E olha, a notícia que está dando o que falar é esse burburinho, né, sobre um possível encontro Trump-Putin, talvez já na próxima semana. A grande dúvida é: isso pode, sei lá, mudar mesmo o rumo da guerra na Ucrânia? Ou vai ser só mais um evento para foto sem grandes consequências práticas? Exato. E a gente vê sinais dos dois lados, né? O Kremlin falando que é iminente, que a pauta está sendo definida. Isso. Enquanto a Casa Branca parece mais pé no chão, tipo, só se tiver algo produtivo na mesa. Um cessar-fogo que dê para verificar, por exemplo. É fundamental ler nas entrelinhas aqui. Moscou acena, Washington coloca condições. E, bem, o histórico desses encontros de cúpula, ele ensina a gente a ter um pouco de cautela, né? Resultados concretos, assim, rápidos, são meio raros. O diabo mora nos detalhes. E o detalhe aqui parece ser essa tal de verificação. Certo, vamos mergulhar nesses detalhes então. O que de fato poderia estar nessa pauta? Pelo que a gente tem visto, os temas prováveis giram em torno de um cessar-fogo, talvez mais limitado. Focado na infraestrutura energética, talvez. Isso, para poupar a energia. E claro, as coisas que já se falam há tempos: troca de prisioneiros, corredores de grãos, energia. Mas essa verificação, ela parece ser mesmo o ponto central, né? Sem dúvida nenhuma. Lembra que em março, os Estados Unidos já tinham pedido uma pausa imediata nos ataques à infraestrutura? Lembro sim. E a resposta de Moscou na época foi justamente essa. Como é que a gente monitora isso? Numa frente de batalha tão extensa, tão complexa. É o verdadeiro nó górdio da negociação. Como garantir que os dois lados vão cumprir o combinado? Qualquer acordo vai depender de um mecanismo de verificação que seja, assim, minimamente confiável para ambos. E isso é muito difícil técnica e politicamente. E ainda tem a questão do formato, né? Vai ser só os dois? Ou o Zelensky entra na conversa de alguma forma? Exato. Mais uma variável complexa. Nossa, imagina a situação da Ucrânia nisso tudo. Porque, assim, aceitar um cessar-fogo sem retirada russa significa congelar a perda de território, o que é péssimo. Exatamente. Mas, por outro lado, uma pausa nos bombardeios contra a infraestrutura é vital. Talvez até para ganhar um fôlego ou reorganizar a defesa. É uma escolha terrível. Precisamente. Para Kiev, qualquer acordo desses teria que vir com garantias internacionais muito, mas muito robustas. E um cronograma claro. E, principalmente, essa tal verificação confiável. O Zelensky precisa mostrar para o povo dele que não é só uma pausa tática, que no fim beneficia a Rússia, sabe? Tem que ser um passo concreto, com salvaguardas reais. A credibilidade do processo é tudo. Tá, e aí a gente entra no jogo das sanções, que parece ser a principal carta na manga do Ocidente, né? O que dá para esperar realisticamente? Suspender tudo? Acho que não, né? Com certeza não. O mais provável, se algo acontecer, é um alívio bem condicional e seletivo. Tipo assim, se Moscou cumprir passos que possam ser verificados como essa pausa nos ataques à infraestrutura de energia aí, talvez Washington suspenda algumas sanções específicas. Entendi. Mas o contrário também vale, né? Se não cumprirem. Exatamente. Qualquer deslize, qualquer falta de cumprimento pode levar a um aperto ainda maior nas sanções. O risco aumenta. E isso leva àquele efeito cascata que você mencionou, a pressão sobre outros países, como o Brasil, inclusive. E isso, se as sanções endurecerem a pressão sobre parceiros comerciais importantes da Rússia, Índia, Turquia, Emirados, África do Sul, o próprio Brasil pode aumentar bastante. A gente fala do risco das sanções secundárias, né? Penalidades contra empresas ou bancos desses países que continuarem ou aumentarem negócios sensíveis com entidades russas já sancionadas. Isso já deixa os mercados emergentes nervosos. Agora, um alívio amplo mesmo das sanções, isso só viria com avanços muito concretos e duradouros lá no terreno. E a Europa, claro, faz questão de ser consultada antes de qualquer movimento desses. Falando na Europa, a ansiedade por lá deve estar alta, imagino. O medo é um acordo rápido, talvez só entre EU e Rússia, que passe por cima dos interesses europeus, ou pior, que legitime as anexações russas, não é? Sim, essa preocupação na União Europeia e na OTAN é bem palpável.
Eles querem evitar a todo custo um cenário onde os interesses de segurança deles e os princípios de soberania sejam ignorados. Já tem até relatos de atrito por causa da possível exclusão de europeus de algumas reuniões. Complicado. E a China, como fica nessa história? Energia, nas cadeias de suprimento, o que é bom para eles. Mas, por outro lado, uma reaproximação muito forte entre Washington e Moscou, que acabe enfraquecendo os laços Pequim-Moscou, isso não interessa aos chineses. Então, eles apoiam a paz na retórica, mas vão resistir a qualquer sanção secundária que os afete. Entendi. E para o Brasil e para a América Latina, para a gente fechar essa parte, quais seriam os reflexos mais diretos? Olha, o risco mais imediato seria essa pressão por sanções secundárias caso se perceba um aumento no comércio de itens sensíveis ou serviços financeiros com a Rússia. Isso pode acontecer se o regime de sanções apertar. Mas tem um lado positivo também. Se houver um cessar-fogo, mesmo que limitado, que consiga estabilizar os preços de energia e de grãos, isso seria muito benéfico para a nossa região. Ajudaria o agronegócio, ajudaria a controlar a inflação. Então, resumindo os cenários que a gente conversou, se tiver um acordo limitado, mas com verificação funcionando, pode rolar um alívio parcial e condicional de sanções. Isso. Se for só a foto, sem acordo concreto, aí as sanções devem endurecer e o risco de sanções secundárias aumenta. Correto. E se der impasse ou a coisa escalar, aí já sabe de mais sanções, mais tensão com a Europa e a China talvez reforçando o apoio econômico a Moscou. A chave é mesmo a verificação. Exatamente, a palavra-chave é verificação. Se houver uma pausa real, verificável, nos ataques à infraestrutura, a gente pode sentir um alívio global nos preços de energia e alimentos. Caso contrário, o ciclo de pressão e contrapressão continua. Mas é importante lembrar, né? Independentemente do resultado imediato desse possível encontro, a dinâmica entre US, China, Russia e Europe, tudo isso está em fluxo constante. O verdadeiro desafio, mesmo que saia um acordo inicial, vai ser a sustentabilidade disso, a implementação no longo prazo desse cenário geopolítico tão complexo que a gente vive. Bom, vamos ter que ficar de olho então. E se você que está ouvindo gostou dessa nossa análise rápida e direta, não esquece, curte, compartilha o nosso conteúdo, ajuda muito Relações Internacionais em Minutos a chegar para mais gente. Isso aí, pessoal. E fica a reflexão, né? Além dos termos específicos de um cessar-fogo, pensem nisso, como a própria capacidade ou a incapacidade de verificar acordos desse tamanho em conflitos modernos como esse pode acabar redefinindo as próprias regras da guerra e da diplomacia daqui para frente. O que vocês acham? Deixem seus comentários.